Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, estamos de volta com o nosso programa e estamos aqui falando dessa lição maravilhosa que André Luiz nos transmite no capítulo 35 do livro Nosso Lar, Encontro Singular, quando ele se encontra com Silveira. Ele se encontra com Silveira e ele logo se lembra. André Luiz era jovem, ainda estudante de medicina, quando ele se lembra do caso. O pai de André Luiz emprestava dinheiro. Era um agiota, digamos assim, e tinha outros negócios. Era um homem de muitos negócios. Ele emprestava dinheiros a juros. E um dia, esse Silveira devia ao pai de André Luiz. Mas acontece que o Silveira ficou doente, os filhos também ficaram muito doentes. Naquela época, no Rio de Janeiro, as doenças tropicais eram muito comuns, as chamadas doenças tropicais, e às vezes, quando atingia uma família, envolvia toda a família, né? O Silveira ficou doente, os filhos ficaram doentes, e o Silveira não pôde quitar os seus débitos com o pai de André Luiz. Não é? E ele disse assim, olha, se você não me pagar, eu vou tomar as suas coisas, porque você me deve e eu vou levar adiante esse processo, você está me devendo, não é? A mulher do Silveira foi até a casa de André Luiz conversar com a mãe de André Luiz, não é? Conversar com a mãe de André Luiz para que ela intercedesse junto ao pai de André Luiz, para que dessem a eles mais tempo, não é? Que eles não fossem executados, não tivessem os seus bens sequestrados, eles pagariam, mas que eles tivessem um pouco de paciência. Então fala aqui André Luiz aqui, que ele, reconhecendo o seu erro, André Luiz fala que na época, ele muito jovem e imaturo, ele chegou até dar razão ao pai, não é? Enquanto a mãe foi advogar a causa dos Silveiras, o André Luiz ficou do lado do pai, falando, não, é como se dissesse, não, meu pai, eles devem, precisam pagar mesmo, e esta coisa toda. Em consequência, André Luiz começou a sentir-se ali naquele momento muito envergonhado, não é? Muito envergonhado diante daquele homem, do Silveira, que pertencia aos samaritanos, não é? E ele, André Luiz, se lembrando de tudo aquilo. E acontece que o Silveira, elegantemente, não tocou no assunto. Ele não lembrou André Luiz aquele assunto desagradável, não falou nada, ele não remexeu a ferida, ele só falou, olha André, francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Eu estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar, não é? Aí o Silveira, para desconversar, não é? Perguntou, escuta, você já visitou o velho? O pai de André Luiz, desencarnado, estava numa região muito obscura do umbral. Aqueles que já leram o livro Nosso Lar sabem perfeitamente. Enquanto a mãe de André Luiz estava numa dimensão mais alta, numa dimensão superior, o pai de André Luiz estava preso. Estava preso nas regiões espirituais mais próximas à crosta, numa situação espiritual muito embaraçosa. Então Silveira disse a ele,
e você tem visitado o velho? Não é? E André Luiz não disse nada, ele disse assim, olha, aquela pergunta a evidenciar espontâneo carinho aumentava o meu pejo, quer dizer, aumentou minha vergonha. Esclareci que apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Ele ainda não havia conseguido essa alegria de visitar o pai dele, não é? Eles se despediram, Silveira não tocou no assunto, André Luiz muito envergonhado, e assim que Silveira se retirou, André Luiz foi conversar com Narcisa. Foi conversar com Narcisa e contou a ela o acontecido. Você olha, Narcisa, como se ele dissesse assim, eu estou muito envergonhado, porque eu fui reconhecido por um dos samaritanos, o Silveira, era um homem a quem na terra o meu pai prejudicou muito. O meu pai não foi condescendente com a família do Silveira, e o Silveira ficou arruinado do ponto de vista econômico e financeiro, porque o pai de André Luiz levou a coisa até o fim, tomou tudo dele. E, em consequência, os Silveiras tiveram até que mudar dali. Mudaram de cidade e foram para uma outra cidade. André Luiz conversando com Narcisa, e Narcisa diz a ele assim, olha, não estranhe o fato, vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Então Narcisa falou com ele, não, André, não estranhe o fato. Eu também já tive a oportunidade de encontrar aqui no mundo espiritual várias pessoas as quais eu ofendi no mundo. A gente tem que procurar ver nisso uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida. E pergunta assim, André, e você, André, você aproveitou a oportunidade? Aliás, a pergunta é essa, assim, aproveitou você o belo ensejo? Ela pergunta, André, você aproveitou a oportunidade para se desculpar? Aproveitou a oportunidade para pedir perdão ao Silveira pelo ocorrido? Quer dizer, o ocorrido de décadas atrás, não é? Décadas e décadas atrás. E nós vamos ver, no terceiro bloco, o ensinamento profundo que desencadeia esta lição. Seja sócio do Clube Amigos da Boa Nova e contribua com a divulgação da doutrina espírita. Esse é o mundo maior em debate. Acesse www.amigosdaboanova.com.br ou ligue para 0800 12 18 38 e associe-se.